Bom, pessoal, essa é a dura realidade de um dev tentando empreender, tentando criar um SaaS. Bom, meu nome é John. Eu queria compartilhar um pouco do meu processo, da minha jornada com vocês na criação do SaaS. Talvez você não saiba o que é um SaaS, mas o SaaS é o Software as a Service. Que qual é a ideia dele? Por exemplo, a Netflix. A Netflix é um SaaS. Tipo, você paga ela mensalmente para você poder usar ali, assistir o seu filme, sua série. A Netflix é um SaaS. E eu estava tentando também construir o meu primeiro SaaS. E qual é a ideia, antes da gente falar um pouco mais em detalhes dessa jornada, o do porquê que eu fracassei na criação do primeiro SaaS. É muito interessante, porque eu tinha tudo pronto. Por exemplo, quando você vai criar um SaaS, eu gosto de usar como primícia, a primeira coisa que a gente precisa pensar é no nicho. Então, qual é o nicho que eu quero conversar? Então, por exemplo, o meu nicho de cara é o nicho na área cristã. Então, igrejas usariam o meu SaaS. E mais precisamente seriam o chamado midianitas, as pessoas que trabalham com a parte da mídia da igreja. Então, o que eu entendi? Que existia uma dor. Eu entendi que na igreja, por muitas vezes, o cara que trabalha na mídia, na correria do dia a dia dele, ele tinha que abrir o Canvas, ele tinha que gastar muitas vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas para criar um banner. Por exemplo, um banner desse aqui, ó. Vou até aumentar ele para vocês verem melhor. Então, para eu chegar nesse resultado, o cara gastava 2, 3 horas, muitas vezes do dia, só para ele chegar nesse resultado aqui. E dependendo, muitas vezes, aqui só tem 2 pessoas, mas dependendo de ter mais pessoas dentro de um evento, você teria que colocar ainda mais recursos visuais aqui. E qual foi a minha ideia? Eu já passei por isso, dessa dor desse cara de gastar horas e horas tentando gerar aqui um banner. Então ele gastava ali 2 horas, 4 horas, só para tentar gerar esse banner. E qual é o ponto que eu encontrei aqui dessa dor dele? Foi automatizar esse processo de criação. Por exemplo, o Canvas, você vai fazer ele de forma totalmente manual. A ideia do Medianita era fazer esse processo automatizado com a IA. Então, eu usaria a IA para automatizar o processo para a gente chegar nesse lindo resultado aqui. E aí, qual foi o ponto? Eu fiz tudo certo. Eu pensei no nicho. Toda vez que nós precisamos criar, que a gente tem uma ideia de criar um SaaS, um empreendimento, quando a gente quer empreender em algo, nós precisamos pensar a primeira coisa no nicho. E o nicho, ele filtra pela necessidade daquelas pessoas, daquele setor. Então eu encontrei o setor aqui, que é a igreja, e peguei a dor desses caras aqui que trabalhavam na mídia. Então é isso que você precisa pensar. Quando a gente cria um SaaS, a gente precisa entender que o processo ele vai desde a concepção da ideia através do nicho, o setor que eu quero atacar, e aí eu vou detalhar ainda mais as pessoas que vão sentir essa dor e vai querer usar a minha plataforma, o meu SaaS. E, cara, eu tinha uma boa ideia, eu acredito que eu tinha uma boa ideia, uma ótima ideia, por sinal. Eu acredito que eu, sendo Medianita, eu usaria isso. Imagina você ter 2, 3, 4 horas aqui para gerar uma imagem dessa. E com a automatização da IA, você conseguiria diminuir isso, cara, uma questão de minutos. Vamos dizer que em 20 minutos você conseguiria ter um resultado semelhante ao que você faria no Canvas. A redução de tempo aqui seria o meu ponto
gama para conseguir fazer uma venda, para prospectar ali meus leads, os meus clientes. Mas eu esbarrei nesse carinha aqui, a IA, a minha parte principal. Por quê? A IA, querendo ou não, ela ainda é limitada na questão de geração de figuras geométricas. Então, a IA ela não consegue entender aqui que percebe que existe camadas aqui na minha criação, no meu banner. Então, eu vou pensar aqui no texto, eu vou pensar aqui na figura na frente do texto e as pessoas na frente dessa figura e o texto tem que vir em cima dessas pessoas com uma figura amarela por baixo como background para eu conseguir ler melhor o meu banner, para ter uma leitura mais clara. E é aí que ela se atrapalha, porque ela vai gerar para mim o fundo, ela vai colocar os textos, ela vai entender que isso aqui não é um texto, isso aqui é uma imagem comum que você quer replicar ou fazer de uma forma diferente. E aí ela vai se bananar todinha, não vai entender e muitas vezes vai ser um texto totalmente diferente, completamente estranho, e é por isso, porque ela entende, ela não vê isso como um texto, ela vê isso como uma figura. E aí ela tenta replicar essa figura e acaba gerando uma bagunça total. E é por muitas vezes por isso que quando a gente vai tentar fazer isso no ChatGPT, no Gemini, não importa onde, a gente tem esse problema, né? Quantas vezes você já não tentou criar aí uma imagem, um banner, e se atrapalhou no texto, na hora de fazer a geração de texto, não chegou nesse resultado, porque eu poderia chegar num resultado, mas não é um resultado, sabe, o banner moderno, e o resultado, para mim, se o resultado não tá bacana no meu ver, não tem porquê eu tentar vender algo que eu não acredito. Então é muito importante isso também. Você chega no nicho, você entende tudo, toda a sua ideia, você precisa validar a sua ideia, entender se realmente a sua ideia vai ser uma dor a ser resolvida, e essa dor é uma dor que precisa e a pessoa quer realmente resolver ela. Eu entendi todo esse processo, mas eu esbarrei na tecnologia. Então, é isso que é importante, fazer toda uma análise, uma pesquisa, para que no fim você consiga ter um sucesso no resultado final. E é legal isso porque foi um primeiro aí fracasso como aprendizado para entender que mesmo que a IA hoje esteja tanto em alta, ainda ela tem limitações. E você entender a limitação antes de tentar perder muitas vezes tempo em código, em construção de interface, na parte tanto do servidor, é entender se todas as suas ferramentas têm a capacidade de chegar nesse resultado final que você espera. E por muitas vezes ela não vai chegar, ainda. Eu deixei ela em stand-by, esse projeto em stand-by. Eu acredito muito nele, mas ainda eu preciso ter um tempo aí de espera para aí sim, no futuro, quando a IA tiver a parte de IA generativa de imagens, estiver mais inteligente, conseguir associar que isso aqui é um texto onde eu quero colocar, como as imagens vão ficar aqui dos personagens dentro aqui do banner. Quando chegar nesse resultado, aí sim, tocar de volta esse projeto. Porque, por enquanto, ainda ela precisa ficar em stand-by. E é muito interessante entender que, independente de não dar para avançar nessa sua jornada de criar um SaaS porque por conta de uma limitação ou outra, até mesmo não pode ser uma limitação da IA, mas talvez uma limitação sua própria técnica, e tá tudo bem. É entender que dar o passo para trás não significa que é uma desistência, que vou jogar tudo pro ar e vou desistir. Não. Deixa esse projeto stand-by, reaprende, tenta buscar formas de evoluir tecnicamente em relação a conteúdo, em relação a empreendedorismo, como que eu posso vender, como eu posso melhorar a minha ideia, para aí sim você retornar e ter um resultado que você tanto espera dentro do seu produto, aquilo que você acredita. E é por isso que eu gosto de sempre falar que, cara, no final do dia, não é sobre a solução, tipo, é sobre o problema, se apaixona pelo problema. Porque é uma dor que eu já senti disso, e
E eu entendo que é uma dor que também de muitas igrejas para chegar num resultado, para ter algo em 20 minutos e um resultado muito bom em 20 minutos. E se apaixona pelo problema. A solução, ela tem que vir como secundária. A solução é algo secundário, é algo que vai vir depois. Mas antes de tudo, o problema precisa ser sua paixão. Entende o problema? É um problema, é uma dor que as pessoas comprariam para resolver? Sim, então segue nele. Que aí que eu sempre falo, chega, entende o nicho, entende o setor de dor e faz a validação do seu produto. As pessoas vão querer comprar isso? Não vão? Mas não, como que eu posso validar? Com quem eu posso validar? Se você está no nicho certo, no setor certo, você tem contatos. Logo, o que eu posso fazer? Eu posso entrar em contatos com pessoas aqui que usariam meu produto. Logo, eu posso criar, talvez, uma landing page no qual eu posso validar se as pessoas elas usariam ele. Então, eu criaria, no caso aqui, ó, eu criaria uma landing page. Deixa eu colocar aqui. Isso, não está aparecendo. Eu criaria uma landing page para a gente poder fazer essa validação do meu produto. E aí, sei lá, você pode criar aqui uma barra de onde as pessoas elas conseguem se registrar ali dentro e entrar numa fila de possíveis usuários. Então aí você consegue ter uma métrica de quantas pessoas usariam. Você usando a sua landing page a seu favor, criando ali um botão de entre na fila, que em breve vamos lançar. Então, é uma forma de você fazer uma pesquisa de mercado para entender se realmente o teu produto ele vai ser vendável, vai ser vendível, né? Vai ser rentável para você. Bom, é isso. Fico por aqui por enquanto. E nos próximos vídeos eu falo um pouco mais da minha ideia, como que eu pensei em construir e ser mais técnico em relação a essa parte da limitação da IA. Acho que seria interessante para a gente entender um pouco mais a fundo o que aconteceu e qual seria os meus próximos passos para um produto que seja, ao meu ver, rentável e que a dor ela seja uma dor que consiga gerar leads no final das contas, porque a solução ela vai vir em segundo plano, mas o problema é ela que determina se realmente é um sistema comprável ou não. Então é isso, pessoal. Valeu!